Meus irmãos, para nossa edificação através da pregação da palavra, vamos abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 15, dando assim também continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 15, do verso 33 ao verso 47, assim diz a palavra do nosso Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolvendo-o em um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos por saber que tu estás entre nós. Te louvamos por saber que o teu Espírito habita o coração do teu povo e que por isso aqueles que pertencem a ti e que foram remidos pelo teu sangue, vertido na cruz de Cristo, sairão daqui desta noite modificados, transformados, edificados. Se há aqui, ó Pai, entre nós, ainda aqueles que estão na dúvida, ou outros tantos que não creem em Jesus Cristo, Senhor, que ao contemplar este texto que nós acabamos de ler, os ouvidos deles se despertem para a realidade da obra de Cristo. Que o coração deles, ó Deus, seja alcançado pelo teu Espírito Santo. E eles também saiam daqui modificados. E a todos nós, ó Deus, teu povo, que pecamos constantemente contra ti, que lendo e aprendendo sobre esse texto, também, ó Deus, tenhamos o nosso coração transformado, quebrantado, por observar esta obra maravilhosa realizada por Cristo. Ajuda-nos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do Evangelho segundo Marcos. E estas cenas sobre a crucificação, sobre os sofrimentos de Cristo, vem se repetido diante de nós aos domingos subsequentes. E estamos chegando ao final.
Na verdade, este é o último domingo no qual falaremos sobre o grande sofrimento de Cristo. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre a ressurreição do nosso Senhor. Mas ainda assim, não é à toa que o Espírito Santo tem conduzido o nosso coração a ver repetidas vezes estas cenas que compõem a obra de Cristo. Talvez fazia tempo que muitos de nós não olhava detidamente para essas imagens, para estes textos. E certamente tem sido enriquecido por ver quão grande foi a obra que Cristo realizou. Uma obra substitutiva. Na semana passada nós até comentamos, né? Havia um jargão, ainda há esse jargão entre os evangélicos. A cruz de Cristo era para ser nossa. Mas nós moramos numa época distante. E ainda que aquela cruz fosse para nós, nós não aguentaríamos. E é muito bom olhar e ver que Cristo foi em nosso lugar. O servo sofredor, para que nós tivéssemos vida na obra dele. Aqui estamos vendo aquilo que o apóstolo Paulo fala de nossa união com Cristo em sua morte, para depois vermos o desfrute que teremos em sua vida. Irmãos, a altivez do coração humano sempre conduz pessoas a pensarem que estão no controle da situação. E além disso, estas pessoas altivas muitas vezes sabem o que estão fazendo e como agir, pelo menos na cabeça delas. Essa mesma inclinação faz com que estas pessoas altivas tenham a iniciativa de ver alguém que não seja e não haja como elas pensam que deveriam agir, como pessoas falhas e inferiores. Por isso a ideia da altivez. Mas o pior de tudo é que este coração altivo faz com que muitas pessoas questionem as ações do próprio Deus. Porque tantas são as vezes que Deus não faz a nossa vontade. E ainda bem que isso é assim. O fato é que o plano perfeito do Senhor, um plano de redenção, ensina algo terrível para um coração orgulhoso. Deus é quem governa todas as coisas. E a sua vontade suprema sempre será executada. Nada foge ao controle do Senhor. Por que eu estou destacando isso? Porque à medida em que a vida de Cristo vai se esvaindo, e ele vai, como nós lemos na liturgia, entregando a sua vida aos poucos. É curioso ver como as ferramentas dos homens também vão ficando reduzidas. Na semana passada nós lemos um texto onde o Senhor Jesus foi extremamente insultado, de várias formas, com várias palavras. Mas quando a obra vai se encerrando, os homens não têm mais o que fazer. Aqueles homens que bateram tanto em Jesus, no texto que nós lemos hoje, só usaram um tipo de artifício. Vamos ver se Elias vem salvar. Acabou. Porque o plano de Deus vai sendo levado a cabo e o coração altivo vai se quedando diante da grandiosidade do Senhor e das suas obras. O texto que nós lemos e que vai nos ensinar nesta manhã nos mostra a crucificação de Jesus como sendo a comprovação de que ele era o Filho de Deus e que veio ao mundo para realizar a vontade do Pai, entregando-se em favor do seu povo. Nós, nos últimos 2 domingos, meditamos na sequência sobre o Evangelho da cruz, o sofrimento da cruz, e hoje estamos todos nós diante da cruz de Cristo. Esse é o tema da mensagem de hoje, diante da cruz de Cristo.
E diante desta cruz nós aprendemos duas coisas. A primeira delas está entre o verso 33 e o verso 39. Aprendemos a fidelidade que Cristo tem ao Pai. Diante da cruz de Cristo, aprendemos com a fidelidade que ele tem ao Pai. E a segunda coisa, do verso 40 ao verso 47, nós aprendemos a honrar Cristo. Aprendemos com sua fidelidade e aprendemos a honrá-lo. Diante da cruz de Cristo, estas duas lições para nós. Vamos à primeira delas? A partir do versículo 33, eu chamo a sua atenção para você observar esta marcação temporal que o Marcos coloca aqui. No verso 33, no verso 34, há ali uma contagem de horas. Nós já vimos isso repetidas vezes, desde a época da Páscoa. A primeira hora do dia, sempre ao alvorecer do dia, por volta das 6 ou 7 da manhã, a ver o momento em que o sol nascia, né? O sol nascia. E aí adiante eram contadas as horas. Chegada a hora sexta, por volta do meio-dia, o Senhor que foi crucificado à terceira hora, por volta das 9 da manhã, chegado ao meio-dia, houve trevas, diz o verso 33, sobre toda a terra. Estas imagens são impactantes, irmãos. Não há muitos relatos históricos que mostram que na Itália houve trevas, que no Brasil houve trevas. O fato é que o texto sagrado nos diz, e nós cremos que é a palavra de Deus, que houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia até as 3 da tarde, que é mais ou menos o cálculo para chegar à hora nona. Vale a pena dizer também que o Senhor Jesus está mais ou menos durante 6 horas preso ali. 6 horas seguidas, preso na cruz, sendo suportado com o peso do seu próprio corpo, ou melhor dizendo, suportando todo o seu peso. Extremamente desidratado e enfraquecido. 6 horas seguidas. Mas era este tempo exato que ele deveria passar por isso. Nem uma hora menos e nem a mais. Porque é o próprio Senhor quem vai conduzindo as coisas aqui. Por isso eu iniciei a mensagem de hoje ressaltando o coração altivo, que não permanece diante das obras do Senhor. Observe, nesta hora nona, o Senhor Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos faz a questão de colocar os dois idiomas aqui para nós. O idioma do Senhor Jesus, ou dos hebreus, que é exatamente o que está aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E ele faz a tradução perfeita, porque este finzinho, a última vogal aí, o i, para o idioma dos hebreus, é uma marcação de um pronome, dando a ideia de fato de que o orador aqui está se direcionando a Deus como sendo o Deus dele mesmo. A tradução que João Marcos faz aqui é muito boa, no sentido de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A mesma vogal termina lá a palavra sabachthani, e é a mesma ideia. É um pronome indicando o meu. Por que me desamparaste? Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre esta expressão. Principalmente os irmãos que vieram transferidos da primeira igreja de Itajaí. Quantos não foram os cultos de 7 palavras, não é? E todas as vezes que nós ouvimos falar sobre esta expressão, de fato, nós precisamos raciocinar
e contemplar o fato de que na cruz o Senhor Jesus Cristo estava sorvendo toda a ira de Deus, por causa dos pecados do povo de Deus. Então, sim, é como se o Senhor Jesus experimentasse a ausência da presença de Deus, que é de fato o que o pecado causa, ou num mero distanciamento de Deus. E você sabe disso desde a sua sala de catecúmenos. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isto é fato entre nós. E graças a Deus que isso está na Bíblia. Mas você também sabe que esta expressão é a expressão de abertura do Salmo 22. E, meus irmãos, o Salmo 22 não é um salmo de lamento, pura e simplesmente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá comigo. E que você, juntamente comigo, percebesse que Jesus não citou isso aqui apenas pelo fato da separação entre Deus e o pecador. Ou Cristo como levando os pecados do seu povo, sofrendo a ausência ou distanciamento do Pai. O Senhor Jesus lembrou exatamente do Salmo 22, por causa de todo o Salmo 22. E veja que coisa maravilhosa nós lemos ali. E quando você, mais uma vez, ler este texto da cruz, você também deve se lembrar do que o Salmo diz. Nós não leremos todo o Salmo, porque nós o fizemos no culto passado. A expressão dita pelo Senhor Jesus na cruz é o verso 1 do Salmo 22. E aí o salmista vai dizer: os nossos pais confiaram no Senhor. Versículo de número 9. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Agora, eu queria que você saltasse os olhos agora para o versículo 19, ou fosse até o verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Veja só que interessante o verso 22. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja o versículo 27 agora. Lembrar-se-ão, quem se lembrará? Os sofredores. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até que não pode preservar a própria vida. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Volte a sua Bíblia agora para Marcos. Não é apenas um clamor pedindo para que o Senhor o acudisse naquela hora, mas era lembrando de tudo o que aquele momento significava, ali e por toda a eternidade. Era através daquele momento, daquela obra, que muitos veriam falar e ouviriam falar sobre o Senhor. Porque a obra de Cristo abre espaço para que muitos, sobre toda a face da terra, ouçam e cantem louvores ao Senhor que os remiu. Não é uma mera lembrança de um versículo que a gente faz às vezes. Às vezes a gente está triste e lembra de um versículo.
Aliás, a Sociedade Bíblica do Brasil fez esse favor para a gente. Salmos para a alma entristecida. Aí tem lá uma relação. Salmos para o aniversário. Tem lá outra relação. Não é desse tipo de lembrança que a gente tem. Não é esse tipo de lembrança que Jesus tem aqui. É um ato, perdão, a expressão vai soar estranha para alguns, mas é de fato. É um ato profético de Cristo aqui na cruz. Ele não simplesmente lembra destas palavras, mas ele traz consigo o que o Davi tinha dito muito tempo antes. Deus meu, por que me desamparaste? E o texto segue. Cristo é fiel até o fim nesta obra. Quem está ouvindo, diz o versículo 35, que muito provavelmente acha que ele está delirando por sua fraqueza. Ele já está ali às 6 horas. Então, toma a decisão de dar um pouco de vinagre para ele. E aquele miserável que esticou o caniço para dar a esponja, disse, deixai. Vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Será mesmo que alguém naquelas condições, depois de ter apanhado tanto e ter ficado por 6 horas expirando ali, com a sua vida se esvaindo, será mesmo que esta pessoa teria condições de bradar alto? Cristo está conduzindo todas as coisas, ainda que pregado à cruz. Por consequência disso, nós temos o registro de algo concreto que acontece. Versículo de número 38. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Algo interessante acontece aqui. Você sabe, você já estudou isso muitas vezes. O véu fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E somente o sumo sacerdote poderia entrar do véu para dentro. E esta ilustração que o próprio Deus dá àquele povo é para mostrar, meus irmãos, que não há mais nenhum tipo de barreiras no relacionamento do Senhor com o seu povo. Porque todos os outros sacrifícios, como nós lemos na liturgia, perdem o seu efeito, pelo fato de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Nenhum outro sacerdote apresentou ao Senhor uma oferta agradável, porque ele mesmo tinha as suas dificuldades, os seus pecados. E assim, o Senhor é aceito como o único e eficaz sacerdote. Nenhuma outra oferta poderia fazer o que alguém entregar-se e alguém considerado digno diante do Senhor. Nós temos pelo menos 2 registros nos evangelhos de uma voz vinda do Pai, dizendo sobre Cristo, este é meu filho em quem eu me comprazo. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é a oferta perfeita. Agora não precisa mais de que alguém entre ali e jogue sangue na tampa do propiciatório. O próprio sangue de Cristo é eficaz para fazer isso. O véu não tem mais a sua utilidade. E em algum momento, alguém dirá, e no texto que nós lemos hoje, foi mostrado a ilustração do véu sendo a própria carne de Cristo rasgada naquele lugar. Mas este rasgar de véu é algo interessante. Depois você pode ler na sua Bíblia em casa, Êxodo capítulo 21, do verso 31 ao verso 33. Era um véu bem construído. Não era uma ação simples de se fazer. Aliás, todo pano bom é difícil de rasgar.
Pense neste, depois quando você ler na sua casa. Mas neste momento, 3 frases foram ditas aqui. A primeira delas, a do Senhor Jesus. E a segunda foi dita pelo centurião, versículo de número 39. Depois que o Senhor Jesus entregou a sua vida, o véu do templo se rasgou e o centurião olhou para aquilo e disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. O Senhor Jesus ficou sem falar durante muito tempo. Em Marcos, nós só temos o registro de uma frase de Jesus, quando ele falou para Pilatos: tu o diz. E depois Jesus fala aqui: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele se entregou, para ser a oferta agradável a Deus. Alguém normal não faria isso, não reagiria desta forma, não teria força para bradar alto na cruz, depois de tanto tempo de sofrimento. Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Então, meus irmãos, diante da cruz nós aprendemos com a fidelidade de Cristo ao Pai. Mas nós também aprendemos a honrá-lo. A partir do versículo de número 40, nós vemos o seguinte: depois que toda aquela cena termina, Jesus está morto, algumas pessoas o seguiam, desde a Galileia. Há muito tempo, servos e seguidores fiéis do Senhor, caminhando com o Senhor, não o abandonaram nem no momento da cruz. Não o abandonaram. São elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, Salomé e tantas outras pessoas, diz o verso 41, que haviam subido com ele para Jerusalém. Eles estão ali, diante da cruz, sem saber o que fazer. Mas eles estão ali, honrando o seu mestre. Mas mais do que isso, fica claro as ações de José de Arimateia. Acompanhe aí comigo. José, vindo de Arimateia, ou José de Arimateia, era um homem ilustre do Sinédrio. Ele está acompanhando todas as coisas que estão acontecendo. Lucas registra no capítulo 23, depois você pode ler em casa, que este homem era membro do Sinédrio, homem bom e justo, abre parênteses, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros do Sinédrio. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus. E assim como Marcos, como a gente está lendo aí, Lucas também diz, este homem esperava o reino de Deus. Era um crente verdadeiro, que estava esperando o Messias e que viu alguma coisa diferente nas obras de Cristo Jesus. Então ele sai rapidamente ou resolutamente, diz o versículo 43, vai a Pilatos e pede o corpo de Cristo. Eu fico imaginando como eu reagiria diante daquela cena. Talvez eu veria alguns dos meus irmãos tomarem essa atitude e falar assim comigo mesmo, é verdade, né? Acho que era isso mesmo para fazer. Ou talvez eu seria essa pessoa, não sei. Mas esta atitude é uma atitude de honra a Cristo. Vocês já ouviram o pastor Heber Carlos de Campos, o pai, dizer que em um momento de velório, nós precisamos honrar o corpo, porque ele é parte
da pessoa que se foi. Nós temos o costume de olhar apenas para aquela cena dizendo que o espírito foi, então a pessoa já foi. E o corpo a gente deixa ali. Em alguns lugares, sem explicação, a igreja é trancada, o corpo fica sozinho e a família vai embora para casa. Depois volta no dia seguinte. Mas Jesus também está ali. E é a parte material de Cristo, a sua humanidade em 100% está pregada naquela cruz. E aquela cena que nenhum de nós tem imagem na cabeça, porque a gente está muito distante daquele tempo. Aquela é a imagem final do que o pecado causa. Morte. E antes da morte, grande sofrimento. Até chegar ao ponto de tirar pedaços da pessoa. Ali está o Senhor Jesus. E aquele homem que esperava o reino de Deus, que acreditava nas obras de Cristo, decidiu honrar Cristo. Vai até Pilatos, e essa informação aqui de Marcos é para acabar, né? Parece até irônica, né? Depois de ter mandado açoitar Jesus e ver as coisas que tinham acontecido, Pilatos olha para José e fala assim: morreu? Já? Veja aí o versículo. Versículo de número 44. Pilatos se admirou de ele já ter morrido. E aí manda alguém ir lá olhar, e aí eles confirmam. Se você montar o quadro dos evangelhos na sua cabeça, é bem provável de que nesta hora é a hora em que alguém fura o lado de Jesus. Por ordem de Pôncio Pilatos, para saber se de fato ele tinha morrido. E então, Pilatos autoriza. Pode pegar o corpo. Versículo de número 45. E aí, este homem faz tudo sozinho. Veja aí comigo o relato. Ele baixa o corpo de Cristo da cruz, enrola num lençol novo, comprado para aquilo, só para cuidar de Cristo, e o coloca num túmulo novo. E ele mesmo rola a pedra para aquele túmulo. Honra àquele que havia sofrido tanto nos últimos dias. Diante das cenas da cruz, nós aprendemos a honrar Cristo. E honrar Cristo, meus irmãos, diante de tamanho sofrimento que ele sofreu em nosso lugar. Nós desonramos Cristo muitas vezes. A exortação de algumas cartas do Novo Testamento é para que os crentes não deem passos atrás depois da sua conversão, porque fazendo isso é como se estivessem crucificando o Cristo de novo para si. Diante da cruz, nós vemos a fidelidade de Cristo ao Pai e vemos a honra que foi dada a Ele. Nós precisamos honrar mais Cristo e seguirmos fiéis a Cristo. Irmãos, todos nós que aqui estamos, temos uma questão de grande bênção. Ao ouvir as mensagens da cruz, nós não estamos sendo preparados para encarar isso aqui de novo. Não é um treinamento para você pôr em prática depois. Não é um treinamento de cipa, de brigadista, não é. Nós temos este grande benefício. Tudo já aconteceu. Tudo já está consumado. Nós agora olhamos para isso como uma obra realizada e damos passos firmes. E ao menor sinal do nosso escorregão diante da vida com Cristo, é desonrar o Senhor. É não imitar a fidelidade que ele teve ao Pai. Então, diante da cruz, nós precisamos pensar, e esta é a única aplicação de hoje, caminhando para o fim. Nós
devemos ser fiéis a Deus. Seja fiel ao Pai. As nossas lutas, irmãos, quer tentações ou provações, são todas vencidas pelo poder do Espírito de Cristo. Nós temos a condição de vencer as nossas lutas, porque Cristo habita o coração do povo dele. Diante da cruz, nós aprendemos que Cristo foi submisso até o fim. Ele disse a Pôncio Pilatos, e João registrou isso: o meu reino não é deste mundo. E se eu de fato quisesse fazer algo para mudar esta situação, eu mandaria uma miríade de anjos e resolveria estas coisas. Você, Pilatos, tem autoridade porque eu o constituí de autoridade. Mas Jesus tinha que entregar a sua vida, para que, ao reavê-la no terceiro dia, toda a obra de Satanás fosse destruída. E assim, aquele que crê em Cristo tem a possibilidade de ser reconciliado com Deus, de ter a dívida de seu pecado paga. Cristo foi fiel. E nós temos a condição de avançar numa vida de fidelidade ao Senhor, pelo poder do Espírito de Cristo que habita o povo escolhido. Diante da cruz, nós aprendemos que Cristo foi fiel, para que assim também nós sejamos fiéis e estejamos sempre unidos ao Pai por intermédio dele. E esta nossa vida de busca por fidelidade ao Senhor, ainda que em meio às lutas, redundará em honra a obra de Cristo por nós. Nós precisamos considerar que a nossa vida precisa ir em direção à obra de Cristo. Estou colocando desta maneira, irmãos, porque nós temos muitos pecados, muitas dificuldades em algumas áreas de nos manter sólidos. Mas ainda assim, o Espírito de Cristo nos renova diariamente, apontando o pecado que cometemos, nos impulsionando a confessá-lo e consolando o nosso coração com a bendita realidade de que em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. E isso só é possível porque Cristo foi àquela cruz e ficou ali até o último segundo, sendo fiel, submisso, ensinando-nos o que fazer. E assim, a nossa vida precisa ser vivida em honra a toda esta obra. Diante disto, sejamos fiéis a Deus. Nós temos muitas coisas para melhorar, irmãos, muitas coisas. E algumas áreas são preciosas demais para nós, e nós não conseguimos abrir mão delas. E é aí que nós precisamos encarar a luta de maneira ainda mais aguerrida. Não faça por você. Não faça pelo seu cônjuge. Não faça porque você tem um nome a zelar diante dos homens. Lute contra o seu pecado em honra a Cristo. Honre o Senhor Jesus. Reconhecer que nós somos pecadores é honrar Cristo. Confessar os nossos pecados é honrar Cristo. Esmurrar o nosso próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, é honrar Cristo. E tantas outras coisas que nós devemos fazer em direção às ordenanças do Senhor, trará honra a Cristo. O contrário também é verdadeiro. Toda a nossa omissão, toda a nossa negligência, é não levar em conta o sofrimento de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Sejamos fiéis ao Senhor,
Porque diante da cruz nós aprendemos a ser fiéis ao Pai e a honrar o Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar lendo Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, do 8 ao 15. Nós lemos este verdadeiro hino escrito pelo apóstolo Paulo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos ler todos juntos o verso 15? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para o louvor e honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz foi vencida. E assim nós podemos desfrutar deste poder todo, ministrado em nosso coração pelo Espírito de Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor e aprendamos com Cristo a honrar o Pai, para que assim também nós honremos o nosso Salvador. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Deus eterno, nós te pedimos graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a honrá-lo. Te louvamos porque somos participantes de uma obra que já está concluída. E assim, ó Deus, nós desfrutamos destas bênçãos maravilhosas. Obrigado por nos dar este entendimento, as ferramentas necessárias e o teu poder para que possamos honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda-nos pelo teu poder e fortalece, ó Deus, a nossa alma para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.